Vamos então aos temas, criteriosamente selecionados pelos jornalistas da redação de jornalismo da TV Zimbo. O Governo anunciou na última sexta-feira a redução do IVA sobre os bens alimentares de 14% para 7% para desagravar o custo de vida, medida incluída num pacote mais amplo que prevê estímulos ao crescimento da nossa economia. O Executivo angolano avança com medidas emergenciais para a contenção da alta de preços na economia nacional. O objetivo é o alívio do custo de vida por via da redução do preço dos alimentos. O IVA foi um dos impostos sacrificados. Gostaríamos de dar nota que, em relação ao IVA, e aqui entramos também para algumas medidas que no curto prazo poderão aliviar o custo de vida, a decisão foi de reduzirmos o IVA para os alimentos de 14% para 7%. Para o Ministro de Estado da Coordenação Econômica, só o aumento da produção nacional garante a estabilidade dos preços. Por isso, Massano anuncia a reestruturação da Reserva Estratégica Alimentar, que doravante será abastecida apenas com produtos locais. No início de cada campanha agrícola, a Reserva deverá anunciar que produtos irá adquirir no mercado interno, as respectivas especificações e também o preço mínimo garantido. Este exercício temos a intenção de iniciá-lo já com a campanha agrícola 2023-2024. As medidas anunciadas pelo Executivo com vista ao equilíbrio das contas públicas incluem ainda a canalização de 50% dos impostos aplicados à importação de bens alimentares para um fundo que vai potenciar a produção nacional. O plano prevê ainda a reestruturação do BDA, que passa a ocupar-se apenas da segurança alimentar e diversificação da economia. O Fundo de Garantia de Crédito será também reforçado em termos de capitais, assim como o Fundo de Capital de Risco de Angola. David Mendes, boa noite. Aqui está uma das grandes medidas, a redução anunciada do IVA sobre os bens alimentares de 14% para 7%. Qual é o seu comentário? Pode aparentar ser algo importante, mas eu tenho um senão. Baixar o IVA a 7% para também os produtos importados estaria a pôr em causa os produtores nacionais. Para mim, para os produtores nacionais, para os produtos produzidos em Angola da cesta básica, deveria o IVA ser zero. Isso é, não se deveria cobrar IVA para os produtos produzidos em Angola. Porque os 7% que se retira dos produtos, quer nacionais, quer importados, não vai ter nenhum reflexo imediato na produção interna. Pelo contrário, vai estimular a importação. Se vai estimular a importação, ganha-se com mais facilidade importando do que produzindo. E particularmente quando estamos a falar de produtos de cesta básica, são produtos que têm uma dependência muito grande da agricultura. E a agricultura é uma atividade de risco. Produzir arroz, produzir batata, produzir óleo de palma e outros bens alimentares é, em todo caso, uma produção de risco. Se é uma produção de risco, deveria ser estimulado com uma descida para zero os produtos da cesta básica nacionais. Esse é o meu ponto de vista. Para zero? Vita Paulo, concorda? Concordo relativamente à redução a zero ao IVA, relativamente aos bens alimentares, os bens da cesta básica. O objetivo desta medida é efetivamente restituir o poder de compras ao cidadão. Se por um lado, com a desvalorização do Kwanza, e esta tem sido uma preocupação do próprio chefe de Estado, o Sr. Presidente da República tem estado preocupado com a necessidade de se aumentar, conferir maior poder de compra ao cidadão. E nós temos estado a constatar que com a introdução do IVA, assim agora mais com a inflação, o poder de compra tem sofrido uma redução considerável e desde já a medida adotada pelo Executivo é uma medida louvável, é uma medida
que efetivamente está de acordo com a vontade de cada vez mais trabalhar para o bem-estar do cidadão, conferir-lhe dignidade. E só é possível quando se consegue efetivamente rentabilizar os recursos que se tem traduzidos em bens alimentares. A redução do IVA aos bens da cesta básica, claramente que teria como consequência, por um lado, o Estado ver reduzir a certas receitas, mas, por outro lado, o Estado também ganharia, porque do lado social do cidadão veria-se melhorado nesse quesito. Entretanto, se nós estarmos atentos, em 2020 houve o agravar da situação, fruto da Covid, e uma das medidas adotadas foi exatamente a redução em alguns produtos dos bens da cesta básica, em 7%. Isso surtiu um efeito positivo, porque depois vimos a redução dos preços dos bens da cesta básica, dos produtos selecionados. E agora, com esta medida, temos a certeza que há de impactar de forma positiva, porque há de concorrer para a redução dos preços. Agora, se esta medida for abrangente para todos os bens alimentares, claramente que é uma mais-valia. Por exemplo, quem trabalha está também preocupado com o tributo, o IRT, por exemplo. E aí está. Não sofrendo redução IRT, mantendo o IRT, a redução dos bens da cesta básica zero iria como que compensar. Era uma forma, se por um lado, porque o IRT também veio reduzir o poder de compra do cidadão, porque de certo modo, e nós em algumas instâncias temos estado a defender a necessidade de se mexer no IRT, mas me parece que há um entrave legal que faz com que não se mexa no IRT. Mas é possível, mexemos agora no IVA, seguramente que isso resolveria o problema. Mas aqui há uma questão que é importante, e o Presidente da República trouxe à tona, a necessidade de se garantir o equilíbrio. Portanto, já lá chegaremos. David Mendes, concorda com este argumento de Vita Paulo em relação à questão do IRT? Nós precisamos de medidas provisórias. Essas medidas provisórias têm a ver com o conter da inflação e particularmente pelo galopante crescimento dos preços, quer no mercado formal, quer no mercado informal. Se o Estado pretender ir arrecadar receitas, quer por IVA, quer por IRT, Imposto de Rendimento de Trabalho, para as áreas de produção de bens de consumo básico, não estamos a resolver o problema, porquanto não há aqui uma correção salarial. Quer dizer que o poder de compra baixou, porque os salários minguaram. Então, não há, por parte do trabalhador, capacidade para ir ao mercado e adquirir os produtos que são necessários. A título de exemplo, vimos hoje no próprio jornal da Zimbo, não é? Que já não há carapau de 1.000 kwanzas. O carapau hoje está de 2 a 5.000 kwanzas. Não é possível, não há trabalhador que aguente, porque o salário base são 33.000 kwanzas. O que é que uma família vai fazer com 33.000 kwanzas? Com um salário desses, não é possível aguentar sequer uma semana. Uma caixa de peixe carapau hoje está-se a comprar a 45.000 kwanzas. Não é possível. Então, se estamos num período extraordinário, temos também de tomar medidas extraordinárias. E uma das medidas extraordinárias é esta. É cortar o IVA para o zero e o imposto de rendimento de trabalho também para a estaca zero, de forma a compensar o poder de compra, para que as empresas não se sintam apertadas e os próprios trabalhadores, porque o IRT também se vai tirar ao trabalhador. Porque é ao trabalhador que se tira o imposto de rendimento de trabalho. Se ele já tem um salário baixo, tem um IRT para pagar, tem mais aproximadamente 3% para a segurança social.
aproximadamente 1% para os sindicatos. Quando virmos no fim do mês, esse trabalhador está com um salário extremamente baixo, que não é capaz de responder às suas necessidades. Não, mas, doutor David, não te esqueças que, relativamente à questão do IRT, há isenções para determinada classe de trabalhadores, tendo atenção... Com salários mínimos. Claramente. Então, o exemplo que traz a colação do salário mínimo não é aplicável para este caso em concreto. E o IRT faz, nesse caso em concreto, uma discriminação positiva. Tanto, mas quanto maior for o seu salário, claramente que mais desconto faz para o efeito. Portanto, doutor, sabe qual é o salário mais alto? Sabe qual é o salário mais alto nesse país? Doutor, sabe qual é o salário mais alto? São 560 mil kwanzas. Não, mas isto é na função pública. Não. Não, doutor, quando nós falamos de referência salarial... O IRT não se circunscreve... Doutor, nós quando falamos de referência salarial, estamos a tomar aquelas que são referências da função pública. Não, mas o IRT não se circunscreve à função pública. Não, e a perda do poder aquisitivo não se reduz apenas a... O maior empregador deste país é o Estado. Claramente. Se o Estado for o maior empregador, temos que ter em mente qual é o seu salário máximo. 500 e poucos kwanzas, 550, 560 mil kwanzas. Acredito que o Presidente da República deve estar aos 600 mil kwanzas, acredito, não tem agora, mas deve ser por aí, 600 mil kwanzas o salário do Presidente da República, que vem descendo até os 30 mil kwanzas que é do trabalhador de base. Não é sério que um salário num país como o nosso, com maiores poderes econômicos que Moçambique, que depende, o seu orçamento depende de doações, o salário é mais alto do que o salário em Angola. Hoje, o Presidente da República ganha menos de $1000. Isso significa o quê? É um estímulo à corrupção. Porque quanto mais baixo é o salário do indivíduo, maior é a apetência para ir para caminhos desviantes. Não, me parece que para a questão trazida à colação, que tem que ver com o aumento, a necessidade do aumento do poder aquisitivo do cidadão, versus a contenção da taxa de inflação, não se resolve com a injeção de mais dinheiro, e isto até pode ter um efeito adverso relativamente ao mercado, e sabemos como é que funciona o mercado. Quanto maior for a procura, menor é a oferta, claramente que os preços tenderiam a disparar. Imaginemos IVA zero, IRT zero, consequência, pouca oferta de produtos, bens de necessidade, de primeira necessidade, bens essenciais, claramente que vai gerar o efeito adverso àquilo que se pretende. Não, doutor, o doutor está errado. O doutor está errado. E vou mostrar-lhe porquê. Não estamos, porque eu vou mostrar que o doutor está errado. Não estamos na medida Quanto maior é a capacidade aquisitiva... E menor oferta de bens. Quanto maior, doutor, quanto maior é a capacidade aquisitiva, maior é o estímulo à produção. Sim, mas no nosso caso em concreto, a questão que estamos a discutir agora são as medidas imediatas. A perspectiva futurística é esta. E, aliás, o América disse que vamos abordar isso agora. E é objetivo, é a rácio do governo. As políticas públicas tendem exatamente está errado, para doutor. Você tem que estimular, doutor. Não. Agora, você só aumenta. Você só aumenta a produção, os bens de primeira necessidade, aumentar os bens da primeira, ou seja, aumentar o poder aquisitivo, reduzindo a oferta de bens, vai gerar o efeito adverso. Você só tem produção. Jota, porque lá mais para a frente vamos continuar a falar desta divergência aqui colocada, mas o secretário de Estado das Finanças e Tesouro assegurou que o país dispõe de dinheiro para o pagamento de salários e outras despesas estratégicas. O Tonel dos Santos anunciou também restrições para as deslocações oficiais ao exterior e a suspensão da compra de viaturas para titulares de cargos públicos. Queremos dar nota que todos os projetos que têm uma execução acima de 50% e que têm financiamento garantido serão continuados, bem como aqueles que têm uma execução
acima de 80% e que dependam de recursos ordinários do Tesouro para a sua execução. Também um conjunto de medidas serão implementadas no sentido de atenuar não só neste exercício económico, mas nos exercícios económicos seguintes, aquilo que é o peso da execução orçamental sobre a tesouraria, e elas prevêem, para além da revisão global da carteira PIP que temos, uma revisão e avaliação, consolidação da despesa setorial. Entre elas, destacamos aquelas que têm que ver com as ações diretas dos vários órgãos do Executivo, com vista à redução de despesas ligadas a deslocações no exterior, redução também daquilo que são a composição das delegações que fazem parte dessas mesmas saídas, e a revisão também de outros processos que poderão diminuir ainda o peso sobre o orçamento das despesas setoriais. Vitor Paulo, muitos cortes nas despesas do Estado, incluindo, portanto, a suspensão da compra de viaturas para titulares de cargos públicos. Outra vez, Alexandre, aqui a garantir que há dinheiro para o pagamento de salários e outras despesas consideradas estratégicas pelo Executivo. Não, estratégica também foram as medidas anunciadas, na medida em que o mercado precisava de ganhar alguma expectativa positiva, porque em certos órgãos de imprensa no nosso mercado já se cogitava de que o Estado estava como que em bancarrota e não havia possibilidade de pagamento de salário. Portanto, a mensagem trazida à equipe econômica para a população é tranquilizadora e, ao mesmo tempo, demonstra efetivamente que o Executivo, pela sua estrutura liderada pelo Presidente da República, e desde logo dar nota positiva pela mexida operada na equipe econômica, cujos resultados estamos a ver a ter um reflexo positivo para com o mercado, estão preocupados e que nunca, em momento algum, viraram costa para com o povo. Portanto, restrições às deslocações ao exterior. É positiva esta medida. Se, por um lado, há necessidade de se adotar a política de austeridade, nós estamos a viver com tensões relativamente aos nossos gastos de bem de primeira necessidade. Então, não se justificaria que os titulares de poder público continuassem efetivamente a esbanjar. Não nos esqueçamos que as viagens exteriores mexem com as reservas estratégicas do Estado, que já são poucas. E se são poucas, as delegações oficiais angolanas são sempre muito numerosas. Numerosas, e muitas destas delegações, na verdade, os seus integrantes não têm um papel crucial daquilo que é objeto da própria reunião. Alguns vão lá fazer turismo, fazem foto, questionam o que é que fomos tratar e, enfim... Não entram nas reuniões, não estão credenciados. Não estão... David Mendes, qual é o seu comentário sobre isso? Não trataram nada. Eu acho que é uma medida assertiva. Devemos também pensar que nós temos embaixadas em quase todos os países do mundo. Quase todos os países. Só 58. Quase todos os países. Não estou, sem querer desprezar aos países ditos da periferia, mas naqueles países onde há poder de decisão, nós estamos lá. Então, não se justifica em muitos casos, delegações saírem de Angola para tratar de assuntos que os nossos diplomatas poderiam fazer. E, por outro lado, temos o Ministério das Relações Exteriores. Poderia dar-se mais poderes ao Ministério das Relações Exteriores ou ao Ministro das Relações Exteriores para essas viagens que poderiam ser compensadas com a presença dos adidos, porque quase todas as embaixadas têm adidos económicos, adidos culturais, adidos militares, adidos de informação. Representantes comerciais. Então, se temos um leque dessas pessoas lá, não era necessário que em determinadas reuniões saísse delegações de Angola. Aí onde não há cobertura diplomática, países mais próximos, o consulado ou a embaixada do país mais próximo se deslocava para aquela localidade. Por outro lado, fala-se na redução
da aquisição de viaturas para os órgãos públicos, eu sempre defendi a não necessidade de se comprar viaturas para essas instituições. O dinheiro que é gasto para comprar essas viaturas poderia muito bem ser incrementado nos salários dessas pessoas. A título de exemplo, se uma viatura custa $120 mil, para quem precisa fazer um gasto durante 5 anos com viatura, tem um mandato de 5 anos, dividido esses $120 mil por 5 anos, veríamos que era possível incrementar o salário e esta pessoa adquiriria o carro que pretendia, poderia recorrer a um banco, poderia recorrer a um empréstimo bancário, compraria o carro, que seria sua propriedade, haveria de utilizar com mais respeito o bem público, poderia ser ele o responsável pela manutenção dessas viaturas. Estamos a assistir, por exemplo, para mim, uma questão vergonhosa. Vemos o IGAI a ir buscar carros nas casas das pessoas, porque isso são carros do Estado. Muitas dessas pessoas... Mas não é só o IGAI, é também empresas públicas que estão a fazer o mesmo exercício. Muitas dessas pessoas tiveram nessa função por 5, 10 anos e era o único meio que tinham à sua disposição. É vergonhoso, não é? O indivíduo que tem um único meio, cedido ao que era do Estado. Não sei como é que está a política de abates de viaturas. Passado a esses 4, 5 anos... Há legislação sobre isso. Não sei como é que ainda está. Existe uma legislação. Passados 5 anos, esta pessoa é exonerada e dia seguinte estão a vir à sua casa buscar o carro. É humilhante. Mas, se o salário dessa pessoa estivesse agregado um subsídio de transporte e essa pessoa pudesse ir ao banco pedir um crédito garantizado pelo seu salário, esta pessoa teria adquirido o carro que seria seu, que os custos de reparação... Mas os ministros, quando cessam funções, devolvem a viatura. São quantos? Meia dúzia de ministros. Mas se comparar o leque das pessoas, ministros, deputados, governadores, vice-governadores, administradores, diretores nacionais, diretores regionais, diretores provinciais, é um leque tão grande de gente, né, que o Estado deve dar para aí 2.000 ou 3.000 carros. É muito caro. Então, o Estado pode economizar dando um salário condigno ou um subsídio de transporte. Por outro lado, há um esquema muito grande, não é, com as empresas que fazem a manutenção das viaturas. São preços exorbitantes, porque é o Estado que vai pagar. Mas se o carro fosse do indivíduo, esse indivíduo ia escolher os locais cuja manutenção da sua viatura seria a mais favorável. Então, aqui o esquema também com as oficinas, com concessionárias, é um esquema muito grande, que todo mundo quer ganhar dinheiro e o Estado perde com isso. Então, temos de mudar a política. O Estado não deve comprar carro para os seus agentes, salvo as ambulâncias, salvo o carro para os bombeiros, para a polícia. Mesmo para a polícia, temos que ver que qualidade de carros se compra para a polícia. Só desta forma poderíamos ver o dinheiro bem usado. Nós não temos falta de dinheiro, temos mau uso do dinheiro. Bom, mas há aqui dinheiro para pagamento de salários e outras despesas estratégicas. O Vítor Paulo já falou sobre isso. Muito rapidamente, quero ouvir o comentário do Dr. David Mendes em relação a isso. O secretário de Estado, o Toniel dos Santos, assegurou que o país tem dinheiro para o pagamento de salários. Se um país como Moçambique tem dinheiro para pagar salários, como é que Angola não tem dinheiro para pagar salários? É uma aberração, ninguém acreditaria nisso. Podemos falar na redução da produção de petróleo, mas nunca isso ia determinar, não é, a falta de dinheiro para pagar salário. Há despesas desnecessárias
E é preciso, sim senhor, acabar com essas despesas desnecessárias. Vitor Paulo? Não, é só na cabeça de certas pessoas é que coube a ideia de que o país não estava em condições de garantir o pagamento de salários, mas isso interessava algumas pessoas passar esta mensagem negativa no sentido de tentar desacreditar as políticas em curso do Executivo. Mas essa questão relativamente à aquisição de viaturas ou não, eu acho que é uma questão que deverá ser vista casuisticamente, não exatamente no estrito rigor em que o doutor coloca a questão. Mas é verdade, sim, que há necessidade de se incrementar não, melhorar o salário da função pública, no sentido de permitir com que o cidadão vá a uma instituição bancária, vai lá fazer um crédito e isso tenha capacidade para financiar a sua viatura. Mas tem de se ponderar bem, casuisticamente, nos termos em que Mas traz a defende que para a abordagem. reposição do poder aquisitivo da massa trabalhadora que se aumente o salário? Por agora, o aumento do salário, pode ou eventualmente ter um efeito adverso. Portanto, se por um lado as reservas internacionais líquidas reduziram e a produção ainda está num ponto de busca de aumentar a sua robustez para alimentar o mercado, quer dizer que temos pouca oferta de bens. Se aumentar As reservas dinheiro... internacionais líquidas não ultrapassam os 14 mil milhões de dólares. Portanto, se aumentar, e a ideia é pouparmos o que temos, se aumentar o poder, a massa monetária por parte do cidadão, a liquidez de forma excessiva, pode ter esse efeito adverso em encarecer os preços dos bens de primeira necessidade. Vamos avançar. O Banco Nacional de Angola reviu em alta as suas previsões sobre a taxa de inflação para o intervalo de 12% a 14% devido ao efeito da depreciação recente da moeda nacional face ao dólar e ao euro. Mesmo depois de vários especialistas expressarem a necessidade de o Banco Nacional aplicar medidas mais ousadas, o Banco Central optou por manter quase que inalteradas todas as suas taxas. Em Luanda, e decidiu manter inalterada a taxa BNA em 17%, aumentar a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez para 17,5%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez em 13,5%. Manuel Tiago Dias refere que Angola continua a prosseguir os objetivos do médio prazo para se atingir até um dígito inflacionário, mesmo que o BNA tivesse projetado que até ao final do ano a inflação pudesse situar-se nos 9 a 11%, situação que agora está completamente alterada. O Comitê de Política Monetária reviu em alta as previsões da taxa de inflação para o intervalo de 12 a 14% até no final deste ano, justificada essencialmente pelo efeito da depreciação recente da moeda nacional. Vamos conseguir chegar à taxa de inflação de um dígito, David Mendes? Nós, quando vemos falar nessa taxa de inflação e também taxas de juros tão altos, então nós nos perguntamos onde é que está a correção salarial? Porque o trabalhador está a perder dinheiro. E quando se diz que se aumentar o salário estaríamos a pôr muito dinheiro, mais dinheiro no mercado, que ia aumentar ainda mais a inflação, não concordo. Não concordo na medida em que é o salário do trabalhador que vai perdendo poder de compra. É necessário que o Executivo tenha coragem de fazer a revisão pontual dos salários em função da inflação. Porque não haverá aumento da massa monetária do ponto de vista prático. Do ponto de vista formal até pode haver um aumento da massa monetária. Mas do ponto de vista prático, será tão somente a correção, colocar o salário na capacidade aquisitiva que tinha antes da inflação.
aqui essa reparação que se impõe. É preciso que nós comecemos a pensar, que o Executivo comece a pensar que não é preciso os trabalhadores entrarem em greve para compreender que é um direito que está a ser violado. Porque, mantendo-se estático, dando cabo do salário, da capacidade aquisitiva do salário pela inflação, o que é que vai acontecer? Vamos ter um conjunto de greves para exigir a reposição da capacidade aquisitiva do salário. Então, quando se fala nessas políticas, há que se pensar na capacidade aquisitiva do salário. Nós, lamentavelmente, vivemos num país em que se paga salários muito baixos, mas vamos em restaurantes que uma refeição custa 20 mil kwanzas. Vamos em hotéis que uma noite custa 200 mil kwanzas. E até há hotéis que cobram muito mais caros. E se perguntar quanto é que ganha o trabalhador daquele hotel que cobra uma noite 200 mil kwanzas, esse trabalhador ganha 30, 40, o mais alto 50 mil kwanzas. Como é possível uma empresa pagar salários tão baixos, mas tem rendimentos tão altos? Se virmos o salário dos trabalhadores bancários, se compararmos o rendimento dos bancos, é assustador. Os bancos ganham muito dinheiro. Um segurança que protege um banco ganha 45 mil kwanzas. Ganha muito dinheiro com o nosso dinheiro. Mas deixa-me ouvir o Vitor Paulo em relação também a essa revisão em alta feita pelo Banco Nacional de Angola quanto à taxa de inflação. Dr. Vitor Paulo, não temos oferta de moedas, nem em kwanzas, nem em euros, nem em dólares, e também não temos oferta de bens e serviços. Pois, Foi uma boa avaliação do Comitê de Política Monetária do Banco Nacional na sua última reunião de 14 de julho? Foi. E até agora as medidas estão a ser estratégicas, oportunas e avaliações sempre assertivas, com vista exatamente a corrigirmos este mal. Portanto, diferentemente da posição do Dr. David, mais do que aumentar, fazer-se um incremento nos salários que efetivamente tornaria robustos mesmo e daria uma falsa ideia de que eu tenho muito dinheiro, mas vou para o mercado, não tenho, se efetivamente não melhorarmos a produção interna, não houver oferta de bens, não produzirmos, pode estar cheio de dinheiro. Mas o que é que has de adquirir se não há efetivamente o incremento impulsionado da produção nacional? Daí, as políticas adotadas tendem a tornar o BDA mais competitivo e a tornar efetivamente a produção nacional como um motor para alavancar a nossa economia. Portanto, a questão que tem que ver com os ajustes salariais resultam dos ganhos que se obtém com a produção nacional. Se nós não temos uma indústria nacional altamente competitiva, robusta, que possa oferecer e suprir a nossa necessidade básica, que adianta aumentarmos a massa monetária, procedermos a incrementos salariais, para depois gastarmos esse dinheiro aonde? Não nos esqueçamos que já tivemos aqui o Kwanza a ser transformado com tantos zeros, as pessoas a ganharem tantos milhões, mas nem por isso a produção convinha. Portanto, eu penso que a questão que tem que ver com a contínuo financiamento à produção nacional e, consequentemente, o equilíbrio necessário com a importação de bens de primeira necessidade e outros em que o país ainda precisa e tem necessidade, e permitir com que a reserva estratégica se torne como que o papagro, como o famoso programa Papagro, dos bens produzidos, porque nós temos produção a deteriorar-se no campo. Tanto. E aqui importará depois, congregamos outro elemento que terá que ser investirmos nas estradas terciárias que hão de permitir com que os bens saiam do campo. E é, mais uma vez, a necessidade de o BDA
ter competências necessárias para financiar o empresariado, a indústria local, para que tenhamos empresários agrários, empresários que vão para o campo adquirir aquela produção ao pequeno camponês, ao pequeno produtor, e este ter a capacidade de alimentar os grandes centros comerciais e os nossos mercados. Portanto, não é a política de aumentarmos simplesmente o dinheiro do cidadão. Porque se aumentarmos a produção, o mercado joga por si. Doutor, a lei da oferta e da procura. Doutor, aí assim, a questão baixa os preços. Nós os académicos, não é? Não temos que ir por ali. Nós os académicos vemos tudo um mundo virtual, onde as coisas são boas. É como um ditado, foi-se a um sítio colocar uma pedra e o dirigente diz, daqui a um ano teremos aqui hospitais. E um Soba lhe pergunta, nos garanta também que daqui a um ano ninguém vai ficar doente. Entendeu? Porque o que o doutor está aqui a falar não garante comida hoje. Mas o doutor está a dizer, aumentamos dinheiro, simplesmente fazer incrementos salariais, há de ter um efeito adverso para com o mercado. Nós se por um lado estamos a lutar para a redução do preço dos bens de primeira necessidade, porque o saco de arroz agora disparou, e há dificuldade neste quesito, queremos baixar os preços, vamos aumentar o dinheiro, o que é que vai ocorrer? Todo mundo vai atrás. Doutor, você não tem uma varinha mágica. Doutor, temos de oferecer o arroz em abundância, temos de oferecer a mandioca em abundância, o milho em abundância, para que o próprio mercado tenha o papel de autorregular-se. A lei da oferta e da procura. Nós os académicos falamos bonito. Nós os académicos falamos bonito. Qual é a diferença entre um civilístico e um penalista? Os penalistas têm a ver com a área dos crimes, né? Os civilistas têm com as áreas do civil, as áreas privadas, né? Doutor, aqui uma coisa muito realista. Pergunte o que é que as pessoas jantaram hoje e o que é que vão matabichar amanhã. É isso que as pessoas querem. É essa resposta que as pessoas precisam. Doutor, a perspectiva do Executivo é exatamente esta. Doutor, as medidas adotadas têm como objetivo e o fim único resolver o problema do cidadão, do povo. São medidas imediatas. Portanto, só a perspectiva de garantir a continuidade do salário, isso por si só conforta a pessoa a querer um salário condigno. O salário não é condigno. Mas precisamos produzir. O doutor precisa produzir. O doutor precisa produzir. Nós precisamos produzir. Vamos ver se vamos ter uma nova dieta daqui para a frente. O Presidente da República exonerou em decreto na passada quarta-feira Vítor Francisco dos Santos Fernandes do cargo de Ministro da Indústria e Comércio e para o seu lugar nomeou Rui Minguens de Oliveira. O novo Ministro da Indústria foi impulsado sexta-feira pelo Presidente da República. Por minha honra, ser fiel à pátria angolana. O novo Ministro da Indústria e Comércio já está em funções. Aos 58 anos de idade, Rui Minguens assume uma das pastas mais importantes do Executivo liderado por João Lourenço, numa altura em que o país enfrenta inúmeros desafios no setor, desde logo o fomento da produção nacional por via da tão almejada diversificação econômica. O maior desafio que o país tem neste momento é, sem sombra de dúvidas, a diversificação da sua economia. Isto é algo de que se tem vindo a falar de algum tempo para cá, mas, embora se sinta que existe um esforço nesta direção, estamos muito longe de nos darmos por satisfeitos com o que conseguimos alcançar até a presente data. O economista que nasceu no município da Gabela tem agora uma orientação expressa do Presidente da República. A diversificação da economia precisa de um novo impulso. Vitor Paulo, novo timoneiro, as mesmas orientações. Vai resultar? A ideia, a perspectiva é que resulte. O objetivo é este. Me parece que deve ser esta orientação, e foi uma orientação clara do chefe de Estado,
E todos os angolanos estamos expectantes que o novo ministro adote políticas direcionadas exatamente na esteira da abordagem que víamos tendo, adote políticas que se revelem profícuas para a concretização dos anseios dos angolanos, que passam exatamente por termos a baixa de preços e o controle necessário que se quer da oferta dos bens da cesta básica, o controle do processo da produção nacional e o estímulo da economia como um todo. E é importante digno de nota, o facto de o novo ministro ter já alguma experiência no setor, passou pelo BNA e portanto, é um homem do setor financeiro. O setor não diria, mas passou pela banca. Passou pela banca, portanto, é um homem que efetivamente parece-nos que percebe da coisa, e se percebe da coisa, nesse momento poderá ser uma mais-valia para reforçar a equipe econômica. Portanto, sangue novo, ideias novas, ajudam sempre para catapultar. E o Presidente da República aqui já deu exemplo de saber mexer as peças, porque a mexida do anterior Ministro da Coordenação Econômica para substituí-lo por Dr. Massano já está a ser impactante para os agentes econômicos e para a economia como um todo. Onde é que o ex-ministro Vítor Fernandes terá falhado? Às vezes não é questão de falhou ou não falhou. Às vezes é necessidade de se fazer reajustes na equipa e colocar novas ideias, novos pensamentos para tornar a máquina mais dinâmica. Não é aquilo que ocorre na equipa de futebol, em que o treinador, por exemplo, entender que este lateral esquerdo é mais pesado, defende melhor do que ataca, ou aquele ataca melhor do que defende, atendendo o jogo em causa a disputar, optar por entrar com o que melhor defende ou que melhor ataca. Não é que terá falhado aqui ou acolá. Esta metáfora futebolística usada por Vítor Paulo. Bom, sai, digamos, um industrial ligado à eletrotecnia, entra um bancário com provas dadas, digamos, da reestruturação de vários bancos e com passagem pela Banca Nacional, como vice-governador, um homem que, embora tenha tido a primeira formação, digamos, numa escola de economia centralizada, fez várias formações em escolas ocidentais. Acha que desta vez é que vai valer? Primeiro temos que pôr em conta o seguinte: o ministro não é um técnico, é um político. Agora, tem que saber como é que se vai rodear de técnicos. É um erro pensar que o ministro é um técnico. O ministro é um político. O ministro tem ações políticas, tem um programa político para materializar. E para materializar esse programa político, se reúne à sua volta indivíduos com ideias, com conhecimento necessário para implementar o programa do partido político ou o programa de governação. O ministro é um coordenador de equipa, é um líder de equipa. Há uma percepção de vários quadrantes da nossa sociedade de que José de Lima Massano está a compor a sua equipe económica e que terá indicado ao Presidente da República o nome de Rui Mingues para este posto. Cada um sabe como fazer e o que é que quer atingir. E é aqui que se coloca a questão. Para nós que viemos das ONGs, que nós que trabalhamos nas ONGs, nós temos sempre que ver os objetivos que nós temos para atingir, o tempo para atingir e os resultados no final. Fazer o levantamento dos constrangimentos e dos elementos favoráveis. Estamos a falar em diversificação da economia. Mas o novo ministro não terá, digamos, um tempo curto. Por isso já está em funções e deve apresentar resultados imediatos. O ministro, quando chega, ou quando chegar no seu gabinete, o que é que vai? Vai chamar os quadros para dizer, vamos fazer o programa. O que é que eu quero nesse ministério? Qual é o programa político do partido para este ministério? Quanto tempo tenho para realizar isto e aquilo? Quando falamos em diversificar a economia, o que é que queremos?
Quais são as áreas que têm de ser atacadas e em quanto tempo? Mas o Presidente foi claro. Desenvolver, promover e acarinhar a indústria. Que tipo de indústria estamos a falar? Criar emprego para os jovens. Sim, como se cria emprego? Então, há um conjunto, por isso, nós que viemos das ONGs... Tomar medidas que impeçam as importações. Que medidas? O Presidente já tinha dito isso ao Ministro. Mas, uma das medidas, por exemplo, foi focar o BDA no sentido de torná-la, direcioná-la para o financiamento à agro. Não só o BDA, o FACRA, o FADA. Sim, é uma. Nós, os que viemos das ONGs, temos o defeito. Primeiro, o objetivo geral. Qual é o objetivo geral? Diversificação da economia. E os objetivos específicos? Diversificar na área, por exemplo, do café, na área do tomate, na área da pesca. Quanto tempo para cada uma? Tanto tempo. Que recursos materiais temos e que recursos humanos? Mas, doutor, quais são os constrangimentos que vamos ter? Mas esta questão me parece que não há de ser celeuma, na medida em que, e disse bem, existe um programa que foi sufragado do partido e os próprios governos provinciais, os próprios ministérios existem os seus respectivos planos, portanto, existe políticas internas ainda. E o que é que está a falhar? E o novo ministro não há de vir. Não, doutor, se existe um programa, por que é que trocaram de ministro? Por isso é que o chefe de Estado, não, por isso é que o chefe de Estado deu orientações, indicações precisas. Não, a minha pergunta, tem feito, doutor, e o chefe de Estado deixou bem patente que isso já tem sido feito. Sim, doutor, o que precisamos agora é equilibrar. O Presidente da República rematou e bem. Não importa coisas que matem a produção nacional. Que coisas é que matam a produção nacional? Todos nós sabemos o que é que nós produzimos. Nós gostamos muito do genérico. Temos que ir para o concreto. Quais são os produtos que estão a prejudicar a produção nacional? Doutor, por exemplo, o ministro Massano... ovos, não precisamos de importar cimento. E outra coisa, o ministro Massano, por exemplo, falou da indústria do açúcar, onde nós temos uma capacidade que pode chegar aos 60%, e nós precisamos reforçar, com que o novo ministro do setor precisa agora reforçar, para que esta indústria alcance esta meta de 60%. Nós temos a indústria do sal, por exemplo. A indústria do sal é outra que precisa... É autossuficiente? Precisa receber alguns inputs para que efetivamente alcancemos esta autossuficiência desejada. A minha pergunta é, o que é que o outro ministro não fez? Se tem um programa de governo, esteve a cumprir um programa de governo, onde é que ele falhou? Doutor, as dinâmicas às vezes fazem com que se mexa aqui ou lá. É só a primeira dinâmica. Isto, na prática, é que vamos ver os resultados. E a prova é que o chefe de Estado, quando mexe, sabe mexer, mexe bem. Então vamos esperar que o novo ministro, efetivamente, consiga nos provar e responder à questão que coloca. Aposta nele. Vamos avançar. O grupo parlamentar da UNITA garante que vai continuar a dialogar com o MPLA, partido no poder, para juntos encontrarem a melhor redação legislativa para o projeto de lei sobre a liberdade de reunião e manifestação. Em causa está o impasse à volta da proposta da UNITA sobre a introdução na lei dos deveres dos agentes da Segurança Nacional destacados nas manifestações, o que obrigou a suspensão do debate na especialidade. O grupo parlamentar da UNITA chamou os jornalistas à sua sede nesta quinta-feira para apresentar a sua versão à volta da interrupção do debate na especialidade no dia 7 do presente mês do projeto de lei sobre a liberdade de reunião e manifestação. No documento apresentado pela segunda maior bancada parlamentar do país, as discussões à volta do tema até produziram muitos consensos relacionados com os deveres dos manifestantes. O grupo parlamentar da UNITA aceitou todos os deveres propostos pelos deputados do MPLA. O braço de ferro, segundo a UNITA, tem que ver com a proposta por si apresentada posteriormente para se colocar na lei os deveres para os agentes da Segurança Nacional destacados nas manifestações. Para estes agentes, o MPLA alega que os seus deveres específicos não precisam estar incluídos nesta lei, porque já existe uma lei da Polícia Nacional.
O projeto de lei, cujas discussões na especialidade foram interrompidas por falta de consenso, estabelece os princípios e as regras relacionadas ao exercício da liberdade de reunião e manifestação pelo cidadão, de modo pacífico e sem recurso a armas, visando a preservação da paz social, a segurança nacional e dos direitos de liberdades das pessoas. Mas o deputado do MPLA, Milonga Bernardo, diz que a proposta de lei destina-se a regular as liberdades dos cidadãos e que não há vazio na regulação dos atos da Polícia Nacional durante as manifestações. Quando olhamos também para o âmbito que foi, digamos, definido e aprovado por consenso pelos deputados, estabelece que, efetivamente, a presente lei destina-se aos cidadãos, a regular as liberdades e garantias dos cidadãos. A UNITA entende que deve prever nesta lei, digamos, deveres dos polícias. Estranhamente, quando nós aprovamos, discutimos e aprovamos os direitos dos manifestantes, a UNITA não propôs direitos para polícias. Como sabe, há uma correlação entre direitos e deveres. Logo, não faz sentido um diploma que não prevê direitos, prevê deveres. E mais, não há um vazio para regular os atos da Polícia Nacional. A ação da polícia, do agente da Polícia Nacional, é regulada em sede de uma lei de base. David Mendes, quem tem razão? Aqui não devemos procurar quem tem razão. O que eu não acho correto... Então você é mais direto. A UNITA, ao que tudo indica, quer uma responsabilização criminal da polícia. Não, o que eu não acho correto é... Há um debate parlamentar. As questões estão a ser debatidas no Parlamento. Não podem ser trazidas cá fora para que haja pressão externa. E isso inibe o outro lado. Isso é, a contraparte, a aceitar as tuas propostas. Porque quer dizer... Nós estamos aqui a discutir e você está, num gesto de populismo, ir buscar de fora pressão. Isso não é correto. Está a criticar o posicionamento da UNITA. Sim, a UNITA poderia continuar a dialogar lá dentro, podiam suspender para encontrar linhas de concordância, mas dentro do Parlamento, sem vir cá fora buscar o apoio popular. O apoio popular? Sim. É isso que a UNITA tem? Não, isso foi a busca do apoio popular e não deve ser assim. Vitor Paulo. É uma medida, e o MPLA, desde logo, abraçou, porque é uma questão de interesse. Atenção que esta proposta de lei é iniciativa da UNITA. Sim, mas o MPLA abraçou e levou avante a discussão, a tal ponto que é para mostrar exatamente à UNITA que a preocupação que tem que ver com a defesa dos direitos fundamentais foi sempre a tônica dominante do MPLA, desde a sua gênese, defender o bem-vida, o interesse nacional, numa altura em que se revelava uma clara suspensão até da própria democracia. O MPLA sempre esteve ali, debateu-se na defesa dos interesses, da dignidade, do bem-estar do cidadão. E agora a UNITA vem como que sofrendo de amnésia, querendo dar uma lição de ser eles os defensores dos mais nobres, líderes interesses do povo angolano. E veja, na proposta, a questão que efetivamente produz aqui uma divergência é tentarem convencer a bancada maioritária, aqueles que o povo efetivamente conferiu o voto maioritário, no sentido de deixar passar a vontade da minoria. O que eles querem é que exatamente deve prevalecer na proposta. Portanto, é contraproducente e até é intrasistemático e demonstrará uma certa incoerência no respeito do próprio sistema jurídico propor que o agente da polícia, no exercício e no cumprimento do seu dever, seja criminalmente responsabilizado. Então, o Código Penal, o que é que estabelece no artigo 30 relativamente à exclusão da ilicitude? O cumprimento de um dever não é uma circunstância de exclusão de ilicitude. Então, como é que vou aprovar uma lei que efetivamente vai contrariar o Código Penal nesse quesito? Ou seja, eu vou, nesta lei, responsabilizar o agente quando o Código Penal vai me dizer não, quem estiver no cumprimento de um dever não responde em virtude daquela situação. Portanto, é importante que
em vez de propor só esta proposta fere o nosso direito penal? Nos termos em que eu vi no debate, se passasse, claramente estaria em contradição com esta norma. Isso é verdade. É verdade. E, para além das ações, das normas constantes no Código Penal, também há o Código, a Lei da Justiça Militar, os crimes militares. Um agente da polícia que, no exercício das suas funções, cometer um ato considerado crime é punido nos termos da lei militar. A lei militar. Então, já existe um conjunto de normas que regulam a atuação dos agentes da polícia em serviço. Para não falar também do próprio regulamento interno da Polícia Nacional, que impõe ao agente da Polícia Nacional o tratamento urbano, o tratamento com respeito, garantia da vida das pessoas e, acima de tudo, o cumprimento da lei. Então, é contraproducente as coisas se passassem nos termos em que a UNITA quer passar. E aqui, mais uma vez, vem da nota aquela perspectiva das agendas inconfessas e ocultas que têm sido volta e meia invocadas. Quer dizer, ao querer que a polícia adote uma política de passividade perante uma situação clara que tende a escambar para anarquia, arruaça e desordem, isso no mínimo é tentatório ao próprio Estado Democrático de Direito. Isso é contraproducente. Pelo que eu percebi, a UNITA está a pedir a responsabilização criminal dos agentes da Polícia Nacional. Exatamente. Mas a UNITA também diz que vai e quer continuar a dialogar com o MPLA para encontrar uma redação, digamos... Sim, o MPLA está sempre aberto ao diálogo. A UNITA é que foge ao diálogo institucional e vem buscar o apoio popular, passando a ideia de serem eles os defensores dos mais nobres e legítimos interesses da população. Se é uma discussão, se é um diálogo, você não pode trazer aquilo que você está a negociar para fora. É preciso que se negocie nos termos em que as partes acharem mais conveniente para que cheguem a um acordo. E não vir aqui fora dizer, olha, nós queremos isso e os outros não querem. Já percebemos, o país já recuperou efetivamente mais de 7 mil milhões de dólares a nível nacional e apreendeu mais de 12 mil milhões de dólares no estrangeiro no âmbito da recuperação de ativos. Os dados são da diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República. Vamos ao debate, David Mendes. É por si, já estamos na parte final, vamos gerir o nosso tempo. Olha, pela primeira vez... Foi oportuna? Sim, pela primeira vez vem-se dizer os dados. Estamos então a falar de muito dinheiro recuperado. E devemos felicitar, não é, os órgãos da Procuradoria-Geral da República que têm estado... O que é que se deve fazer com este dinheiro recuperado? Eu acho que esse dinheiro recuperado tem sido introduzido, não é, na economia, não é? É um dinheiro que serve para suprir aquelas necessidades que a economia necessita. Porque às vezes as pessoas querem dizer, não, o que é que se fez com o dinheiro? Não, nós estamos a falar aqui da economia. Temos estradas, temos escolas, temos medicamentos. Quer dizer que esse dinheiro vivo é introduzido dentro do orçamento ou para suprir aquelas falhas que o orçamento não consegue cobrir. Os bens imóveis, ou os bens móveis, não é? Temos visto como escolas, creches, hospitais ou antigas clínicas que foram recuperadas e que estão ao serviço da comunidade. Então, temos alguns condomínios, não é, que também foram recuperados. Acredito que os órgãos competentes, no momento certo, hão de dar o destino conveniente, vendendo para que o dinheiro que vier desta venda ser incorporado também no Orçamento Geral do Estado. E penso que nesta questão, a reforma constitucional relativamente ao artigo 37, bem como a lei sobre a apropriação pública, veio, de certo modo, ajudar a Procuradoria e o próprio Estado angolano. Hoje já não é necessário esperar que o processo transite em julgado para que o Estado possa reaver o bem público. Portanto, basta que o mero ato do magistrado judicial, mesmo até que não haja um processo a tramitar, diz que se identifique que este património foi obtido
com recurso a bens públicos e o amigo não consiga justificar, a Procuradoria pode efetivamente Mas é preciso um processo, não pode ser fora do processo. A Procuradoria pode requerer isso e o magistrado judicial proceder à sua restituição. Doutor, desculpa, mas tem de ser num processo. Sim, mas o processo não precisa transitar em julgado. Tem, mesmo até que não precisa. Tem a lei é clara não, é doutor, preciso transitar em julgado para que o Estado possa efetivamente... Aquilo não incorpora... Doutor, aqui podemos discutir até amanhã. Não incorpora, doutor. Não. Eu também conheço a lei. Não é necessário que o processo transite em julgado. Se houver negociação. Não é sequer negociação. Basta que se prove que o bem, quem é que vai provar? Que o bem em causa. Quem é que vai provar? O doutor não consiga justificar. E aqui é a versão do ONU. Não é o Estado que tem de provar. Sim. Onde é que tem que se justificar? Não é o Estado que tem de provar que o doutor, por exemplo, que o bem em pauta que julga estar na sua esfera, o Estado diz que não é seu, sim, mas o ônus não é do Estado. Sim, onde é que tem que tem de provar? Tá bem. Aqui, de facto, há uma inversão do ônus da prova. Sobre isso, em relação à recuperação de ativos, é perda largada de bens? Sim, mas aqui é dentro de um processo judicial. Pode até não ter ainda efetivamente o processo o Ministério Público levar avante... Pode fazer a penhora, doutora, a penhora ou o arresto. Não, aqui estamos dentro do domínio da penhora ou do arresto. David Mendes, qual é o seu minuto? O meu minuto... há dias eu vi um vídeo a circular nas redes sociais em que o governador do Zaire interpelava agentes da Guarda Fronteira por entrada de caminhões sem matrícula da República Democrática do Congo para levar mercadorias, entre eles combustível. Exatamente. Senti naquele vídeo que o governador não tinha poderes. Apelava às instituições. Aquela intervenção do governador demonstrou que o tráfego de combustível tem apadrinhamento da IGT, da Guarda Fronteira e da Polícia Nacional. Eu senti o governador quase a pedir um favor. Como é possível que uma viatura sem matrícula sai do exterior, sai de um país, entra em Angola, leva mercadoria e ninguém faz nada? Alguém tem que tomar a ponto disso. Alguém tem que assumir. Obrigado, Vitor Paulo. Meu minuto vai exatamente para a necessidade de apelar e incentivar a leitura e consulta desta obra, Manual Teórico de Notariado. É um livro importante, bastante profícuo, do jurista Antônio Moco Batista Rungulo, é um jovem do Namibe, é um notário e esta é uma matéria que, de certo modo, carece de um conhecimento assertivo, uma vez que as nossas universidades poucas ensinam matéria ligada ao setor e na vida prática é sempre uma consulta constante. Portanto, é recomendável a consulta deste livro. E outro ponto que tem que ver com a necessidade da consulta de um site em podcast do Dr. Messias, Ponto de Luz, também aborda temas bastante profícuos que pode ser sempre visto através de canais de YouTube. Muito obrigado, Vitor Paulo. David Mendes, foi um prazer. Foi a Revista Zimbo. Intervalo.